deixo de submeter a ata à aprovação do colegiado, tendo em vista o que dispõe o artigo 70 do nosso regimento interno, que aboliu a obrigatoriedade do registro em ata das sessões. Eu gostaria de pedir à direção do nobre conselheiro Polanco para mudar, inverter a ordem e colocar em primeiro lugar o processo número 14, da responsabilidade do conselheiro Ribamar Trindade, porque estou impedido de nele votar, agradecendo a presença do nobre conselheiro Antônio Fernando Jorge Ribeiro de Carvalho Malheiro, agora certo, né? Para nos ajudar, tendo em vista meu impedimento e garantir o quórum. Então, peço a aprovação do douto Ministério Público e dos demais pares. Nada opor, senhor presidente. Nada opor. Opor, presidente. Então, com a palavra, o nobre conselheiro Ribamar Trindade para votação do processo 14 da pauta. Obrigado, excelência. Então, vai ficar sob a presidência do conselheiro Ronald Polanco, não é isso? Sim, senhor. Malheiro. Sim, senhor. Polanco, Assim, perdão. Passa, então, a presidência do nobre conselheiro Ronald Polanco. E também peço à sua excelência, conselheiro Polanco, que, invertendo também a ordem, se for da aprovação dos demais, que aproveite a sua passagem na direção para colocar os meus processos, que serão de rápido deslinde, que estão na sequência da pauta, e depois retomo a presidência dos trabalhos. Pode ser? Tudo bem, pode ser. Então, tá bom, obrigado aí, presidente Mário. Agradecer desde já aqui a presença do conselheiro Malheiro na nossa Câmara, né? Aninha, querida, Ana Helena de Azevedo Lima. Zé Augusto falava Ana com 2 N. Simão, falta o Simão, viu? Também, com Simão 2 no N. final. Tem ainda o Simão. Simão, é porque aqui tá Lima só. Conselheiro Ribamar, Janaína, enfim, a todos, a Joyce, a todos os que nos acompanham aí nas mídias sociais e imprensa. Então, vamos botar o processo da ordem da pauta, é o 14. Relator conselheiro José Ribamar, com a palavra. Obrigado, excelência. Cumprimentar aqui a todos, cumprimentar em especial aqui o conselheiro Antônio Malheiro, que está aqui nos brindando com a sua presença aqui na nossa Câmara. Cumprimentar o presidente, conselheiro Mário, cumprimentar a doutora Janaína e toda a sua equipe, né, que torna possível aqui a realização da nossa sessão da forma telepresencial. Trata o presente processo de instauração para apurar a responsabilidade do senhor Ezequiel de Oliveira Binho, gestor titular do Fundo Municipal de Turismo, pelo envio intempestivo das remessas contendo as informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais referentes ao segundo bimestre de 2025, por meio do Sistema da Prestação de Análise de Contas, SIPAC, em descumprimento ao artigo 2º, parágrafo 1º da Resolução TCE 087/2013. A segunda Coordenadoria de Controle Externo emitiu o relatório preliminar às folhas 70 a 71. Devidamente notificado, o responsável apresentou razões de justificativa e documenta as folhas 81 e 87. Após a análise da justificativa, a unidade técnica emitiu o relatório conclusivo, concluindo pelo saneamento da situação e pelo afastamento da responsabilidade, ao fundamento de que o fundo foi instituído em janeiro de 2025 e teve seu CNPJ criado somente em 13 de março de 2025, e o cadastramento no tribunal solicitado em 29 de abril de 2025, não havendo execução orçamentária ou financeira no período, nem prejuízo à fiscalização. O Ministério Público, por meio do seu ilustre procurador, Dr. Mário Sérgio Neto de Oliveira, manifestou-se a folha 99. É o relatório, excelência. Obrigado, conselheiro Ribamar. Passa a palavra à nossa procuradora Ana Helena. Bom dia a todas as pessoas presentes e aqueles que nos ouvem pela rádio web. Trata-se de processo
de responsabilização do senhor Ezequiel de Oliveira Bino, gestor do Fundo de Turismo de Rio Branco, FUNTUR, em razão do atraso de 26 dias no envio das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais do segundo bimestre de 2025, conforme exigência do parágrafo 1º do artigo 2º da Resolução TCE-Acre 87 de 2013. Citado, o implicado em sua resposta, segundo a instrução, demonstrou que a unidade foi criada em 13 de março de 2025 e seu cadastramento foi solicitado em 29 de abril de 2025, e somente houve execução orçamentária e financeira a partir de outubro do exercício, não havendo prejuízo à fiscalização desta Corte. Isto posto e parecendo relevável a aplicação de multa em causa, sugerimos o arquivamento do feito. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, procuradora Ana. Passo a palavra ao conselheiro José Ribamar. Obrigado, Excelência. O nosso voto é no mesmo sentido da análise técnica, acompanhando aqui a análise técnica e o pronunciamento do Ministério Público. Então, pelo acolhimento das justificativas apresentadas pelo senhor Ezequiel de Oliveira Bino, afastando-se a aplicação de multa ante o saneamento da situação e a ausência de prejuízo à fiscalização, pela recomendação do atual gestor do Fundo Municipal de Turismo, para que observe de forma contínua os prazos de remessas previstos na Resolução TCE 87 de 2013, pela notificação do responsável do resultado do presente julgamento e, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Eu acompanho o relator, Excelência, até alguma situação que nós devemos levar para a outra Câmara também. Acompanho o voto, Excelência. Nós também acompanhamos o voto do relator, então decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Excelência, eu, então, queria agradecer, poder ter participado, mas uma vez que não serei mais necessário aqui pelo quórum estar completo, eu peço para me retirar. Se precisarem de alguma outra situação, é só chamar. Obrigado pela honra. Tá? A honra é nossa, rapaz. Conselheiro Mário, conselheiro José Ribamar. A honra é nossa ter o decano aqui na nossa Câmara, né? Não é todo dia que nós temos o decano na nossa Câmara. Rapaz, o Ribamar está aprendendo a manha aí, Malheiro. A melhor sessão do ano da segunda Câmara. A mais prestigiada. Obrigado, então. Obrigado. Peço então licença. Obrigado. Já que o conselheiro Mário me autorizou a dar sequência, então, conselheiro, o senhor está com a palavra com o processo da ordem da pauta, o 33, Idade de Jesus, né? Obrigado, Excelência. Conforme pedi, gostaria de julgar em bloco, ou apreciar em bloco, essas aposentadorias que vão da ordem 33 a 41. E eu acho que já me deram autorização, não é isso, presidente? Conselheiro, procuradora Ana. Nada a opor, senhor presidente. Conselheiro Ribamar. Nada a opor, presidente. E da mesma forma nós, então, conselheiro Mário, prossiga. Obrigado, Excelência. Aqui são todos os processos de aposentadorias voluntárias integrais que vêm do Acre de Previdência e também do RB-Prev, de servidores públicos, respectivamente, estaduais e municipais, de Rio Branco. Conforme as análises técnicas, constatou-se que os beneficiários ou beneficiárias preenchem todos os requisitos legais e constitucionais pertinentes, fazendo jus às aposentadorias. O Ministério Público de Contas manifestou-se em todos os processos. É o relatório. Obrigado, conselheiro Mário. Passo a palavra à procuradora Ana. Senhor presidente, senhoras e senhores, como já foi dito pelo nobre relator, tratam-se de processos de registro de aposentadorias de servidores vinculados ao regime próprio de previdência. A análise técnica procedida verificou a legalidade das concessões com que concordou o Ministério Público de Contas. Ante o exposto, este MPC opina pela legalidade e registro das aposentadorias
Em tela, senhor presidente. Obrigado, procuradora Ana. Passo a palavra ao nosso conselheiro relator, conselheiro Mário. Obrigado, presidente. Sem maiores considerações, vou ao voto pela legalidade e registro de todas as aposentadorias deste bloco, na forma como foram produzidas, não havendo o que reparar, pela notificação dos institutos envolvidos, a Previdência e o RB-Prev, dos seus respectivos processos para ciência aos beneficiários ou beneficiárias e demais providências cabíveis. Após, pelo arquivamento dos autos, o voto, são os votos. Obrigado, conselheiro Mário. Em votação, conselheiro, como voto o conselheiro Ribamar. Nobre relator, excelência. Nós também acompanhamos o voto do relator, então decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Conselheiro Mário, foi uma honra. Obrigado aí pela oportunidade. Devolvo a palavra. Eu que lhe agradeço, conselheiro Ronald Polanco, e passo a Vossa Excelência a palavra para o seu relatório do processo 144.826, o primeiro da pauta. Então, eu também solicito o julgamento em bloco aqui do processo em ordem da pauta, do 1 ao 13. Eu ouço a doutora Ana Helena a respeito. Nada a opor, senhor presidente. Conselheiro Ribamar, Trindade. Nada a opor, presidente. E eu também nada tenho a opor. Prossiga, excelência. Todos são processos de aposentadoria. Normalmente, a nossa procuradora sempre faz a relação das pessoas que se aposentam. Em todos tem relatórios da área técnica e parecer ministerial. É o relatório, senhor presidente. A nobre procuradora Ana Helena para seu parecer. Senhor presidente, senhoras e senhores, tratam-se de processos de aposentadorias de servidores vinculados aos regimes próprios de previdência. O processo aqui listado com o 1 é da servidora Jesuína de Alencar Gomes, matrícula 536.809.1, do quadro da Prefeitura de Rio Branco. O processo 2, aposentadoria de Sérgio da Anunciação Chagas, matrícula 2539951, da Secretaria de Estado de Educação. Processo 3, aposentadoria da servidora Maria de Fátima da Silva Menezes, também da Secretaria de Educação, matrícula 2422411. Processo 4, aposentadoria voluntária da servidora Eutália Ferreira Santos, do quadro do município de Rio Branco, matrícula 5381. Processo 5, aposentadoria da servidora Maria Alice Dantas Soares, matrícula 543145.1, também do quadro do município de Rio Branco. Processo 6, aposentadoria da servidora Maria Darcisete de Albuquerque Oliveira, matrícula 216.607.1, da Secretaria de Estado de Educação. Processo 7, aposentadoria da servidora Maria Rosângela Agripino de Souza, no cargo de professor P2, também da Secretaria de Educação. Processo 8, aposentadoria do servidor Antônio Lopes da Silva, matrícula 238.49061, no cargo de professor P2 da Secretaria de Estado de Educação. Processo 9, aposentadoria por idade
do servidor Pedro Celestino da Silva, matrícula 228397, no cargo de professor PS1 do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação. Processo 10, aposentadoria do servidor Edilson Vieira dos Santos, matrícula 59591, no cargo de auxiliar de escritório do quadro do município de Rio Branco. Processo 11, aposentadoria por tempo de contribuição da senhora Maria Nora Neiva Teixeira da Silva, matrícula 2355329-1, do quadro da Secretaria de Estado de Educação. Processo 12, aposentadoria da senhora Sebastiana Pereira Magalhães, matrícula 137.545.1, da Secretaria de Estado de Educação. E, por fim, o processo 13, aposentadoria voluntária por tempo de contribuição da servidora Leira Maria Souza da Silva, matrícula 23.18.19.1, do quadro da Prefeitura de Rio Branco. A análise técnica procedida verificou a regularidade das concessões, ressalvando apenas a incorreção de enquadramento do processo número 3, que seria registro em apoio administrativo 25 horas, classe 1, referência 8 e não referência 6, no processo número 6, em que teríamos também aposentadoria de apoio administrativo nível 2, 30 horas, classe 1, referência 10, que seria referência J, e não referência 9, que seria I, correspondente a I. E no processo 9, que seria registro de aposentadoria de professor PS1, referência E e não referência B. No processo número 12, apoio administrativo 1, 25 horas, classe 1, referência H, ou referência 8 e não referência 6, e o processo 13, que seria registro como inspetor de alunos, grupo 1, nível 3, letra L. Considerando o que foi ponderado, este MPC também concordou com as análises técnicas e opina pela legalidade e registro das aposentadorias em tela. Esses que eu citei nas referências corretas, conforme a súmula 2, a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. São os pronunciamentos em todos os processos, senhor presidente. Seu microfone está desligado, presidente. Obrigado, doutora Ana. E passo, então, a palavra ao nobre relator, conselheiro Ronald Polanco, para os seus votos. Obrigado, presidente Mário. Nossos votos têm a mesma linha dos pareceres ministerial, legalidade e registro das aposentadorias, conforme as respectivas instruções técnicas, encaminhamento de cópias dos feitos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre e ao Instituto de Previdência do município de Rio Branco, para proceder à ciência dos interessados sobre o teor das decisões aqui tomadas, né? Também a procuradora já ressaltou para notificar o Acre Previdência para que, no prazo de 60 dias, faça as devidas correções dos processos da ordem da pauta, o 3, o 6, o 9 e o 12. E, após formalidade de estilo pelos arquivamento dos autos. É como voto em todos os processos, senhor presidente, conselheiro Ribamar. Obrigado, relator. Com a palavra, o nobre conselheiro José Ribamar, para o seu voto.
Foi o nobre relator, excelência. E eu também acompanho o nobre relator, inclusive o parabenizando pela fixação de prazo para a correção do Instituto de Previdência. Então, esgotada a parte do nobre conselheiro Ronald Polanco, passo ao nobre conselheiro Ribamar Trindade para seu relatório do processo 149.599. Obrigado, excelência. Excelência, eu solicito o julgamento em bloco do item 15 e 16, considerando que trata da mesma assunto, a penalidade é a mesma, tá? Ouça a nobre relatora, procuradora Ana Helena. Estava sem som. Agora sim. Nada a opor, já que se trata do mesmo assunto. Conselheiro Ronald Polanco. Da mesma forma, presidente. Eu também concordo. Prossiga, excelência. Obrigado, presidente. Tratam os presentes processos de apurações de responsabilidade instaurados em razão do envio intempestivo das remessas de dados de folha de pagamento e de controle de atos de pessoal no Sistema Informatizado de Controle de Atos Pessoal, SICAP, em descumprimento da Resolução número 102, alterado pela Resolução número 118 de 2020. No processo número 149.599, apura-se a responsabilidade do senhor Railson Ferreira da Silva, prefeito do município de Feijó, pelo envio intempestivo da remessa referente à competência de fevereiro de 2025, com atraso de 24 dias. A 4ª Coordenadoria de Controle Externo emitiu relatório conclusivo de análise técnica, concluindo pela aplicação de multa. Citado o gestor, o mesmo não apresentou defesa. No processo 149.604, apura-se a responsabilidade do senhor Rogério Ribeiro do Nascimento, presidente da Câmara Municipal de Plácido de Castro, pelo envio intempestivo da remessa referente à competência de janeiro de 2025, com atraso de 23 dias. Citado o gestor, o mesmo apresentou defesa tempestiva, alegando dificuldades no início da nova gestão e a demora na atualização cadastral perante a Receita Federal. A 4ª Coordenadoria Especializada de Controle Externo não acolheu as justificativas e concluiu pela aplicação de multa. Remetidos ao Ministério Público, esse se manifestou em ambos os processos, opinando pela aplicação de multas aos responsáveis. É o relatório, senhor presidente. Ao Ministério Público de Contas para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores, como já foi dito, trata-se de processos abertos por descumprimento da resolução TCE 102 de 2016, que trata dos dados de pessoal. No processo 149.599, o gestor foi citado e não apresentou defesa. Diante da análise conclusiva realizada pela 4ª Coordenadoria Especializada de Controle Externo, verificou-se a infringência ao contido no artigo 4º da Resolução 102 de 2016 e, conforme as decisões tomadas em outros casos análogos, este MPC opina pela aplicação de multa ao senhor Railson Ferreira da Silva, prefeito do município de Feijó, com fulcro no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar 38 de 93. No processo 149.604, o gestor foi citado e apresentou defesa, alegando essa dificuldade do cadastro junto à Receita Federal. Diante da análise técnica conclusiva realizada pela 4ª Inspetoria, verificou-se a infringência ao contido no artigo 4º da Resolução 102 de 2016, razão pela qual este MPC opina pela aplicação de multa ao senhor Rogério Ribeiro do Castro, Rogério Ribeiro do Nascimento, conforme as decisões tomadas em outros processos, com fulcro no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar 38 de 93. São os pronunciamentos nos dois processos. Devolvo a palavra ao nobre relator para seus votos.
Obrigado, Excelência. O nosso voto é no mesmo sentido da conclusão da área técnica e da manifestação do Ministério Público pela aplicação de multa ao senhor Railson Ferreira da Silva, prefeito do município de Feijó, e também ao senhor Rogério Ribeiro do Nascimento, presidente da Câmara Municipal de Plástico de Castro, no valor de 200 UPF, correspondente na data do julgamento a R$ 2.848, para ambos os gestores, com fundamento no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual, número 38, combinado com o artigo 8º da Resolução TCE número 102, a ser recolhida em favor do Tesouro Estadual no prazo de 30 dias, pela notificação dos responsáveis para que comprove perante esta Corte de Contas o recolhimento das multas no prazo assinalado nos termos do artigo 58, inciso 3, a linha A, da Lei Complementar Estadual número 38, e para que observe nas próximas edições os prazos previstos na Resolução 102, os prazos previstos na Resolução 102. E não comprovando o recolhimento, fica autorizada a cobrança judicial da dívida por meio da Procuradoria-Geral do Estado, nos termos do artigo 63, inciso 2, combinado com o artigo 23, inciso 3 da mesma lei complementar. E após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, em ambos os processos. É como voto, senhor presidente, senhor conselheiro Polanco. Com a palavra, o nobre conselheiro Ronald Polanco, seu voto. Acompanho o voto do relator. E eu também acompanho o voto do nobre relator, também fazendo registro da boa decisão também com relação a já deixar autorizada a cobrança judicial em caso de inadimplência. Então, ficou decidido à unanimidade nos termos dos votos do nobre relator, que tem a palavra para relatar o processo de número 148.247. Obrigado, Excelência. Da mesma forma, solicito o julgamento em bloco dos itens 17 a 32 da pauta. Conforme precedentes, Excelência, com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Tratam os presentes processos de aposentadoria voluntária de servidores públicos do Estado. Conforme as análises técnicas, constatou-se que os interessados preenchem todos os requisitos legais e constitucionais, fazendo jus ao registro das aposentadorias e das reservas remuneradas. Deixa eu ver se tem reserva aqui. Acho que não tem, não. Só é aposentadoria voluntária. No item 20, o processo número 148.374, verificou-se a incorreção no enquadramento final, sendo sugerida pela Secretaria de Controle Externo a sua devida correção, com base nos precedentes desta Corte de Contas. O Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos. Ao relatório, Excelência. A nobre procuradora Ana Helena, para sua manifestação. Desligado o seu microfone, doutora Ana. Perdão, eu desliguei ainda agorinha e... Perdão. Tratam-se de processos de aposentadorias de servidores públicos vinculados aos regimes próprios de previdência social. A análise técnica procedida verificou a legalidade das concessões, com exceção, como já disse o conselheiro relator, do enquadramento. Aqui, conselheiro, do meu também tem do número 17, que seria professora P2, classe 2, referência J, e não... Aqui, inclusive, ficaria classe 2, referência J, e não classe 1, referência E, como está aqui no meu. E também do 20, como o senhor colocou, que seria a questão da classe 1, referência J e não referência 6, com o que concordou o Ministério Público de Contas. Considerando a súmula 02, este MPC opina pela legalidade e registro na referência correta desses dois processos e dos demais na forma em que foi concedida, a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. São os pronunciamentos em todos os processos, senhor presidente. Está desligado, senhor Está presidente. desligado, presidente. Com a
Obrigado, Nós não lhe senhor presidente. escutamos, presidente. Continua desligado aí, presidente. Eu não sei o que foi que houve aí. Está mudo. Interrogaçãozinha aqui no. Deixa eu ver o que que diz. Essa pessoa não tem uma conta no Teams. Não é possível verificar isso. Ah, tá. Uma interrogação, mas não tem nada a ver com som. Não tem nada a ver com som, não. Foi ver se ele não está conseguindo ligar o microfone. Ele aparece, aí quando ele aperta, ele desaparece aqui. Então, vamos pela leitura labial, né? Eu acho que é aquela situação que a Janaína colocou. Ele não está com o microfone do computador, né? Ele está da webcam. Da webcam. Então, Que ele tal? tem que ligar. Agora deu certo. Agora. Agora deu certo. A bateria que caiu, imagina. Então, com a palavra, o nobre relator para os seus votos. Obrigado, excelência. Eu acolho também aqui a manifestação do Ministério Público quanto ao item 7. Então, feita a devida correção no item 7 e no item 20, voto pela legalidade e registro das aposentadorias, pela notificação dos Institutos de Previdência do Estado do Acre, para as devidas providências, inclusive dando ciência aos interessados das decisões, e após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhor conselheiro Polanco. Com a palavra, o nobre conselheiro Ronald Polanco. Acompanhe o relator, presidente. E eu também acompanho o relator, que tem seus votos aprovados à unanimidade. Eu queria tratar com Vossas Excelências que, na data da próxima reunião da segunda Câmara, eu e possivelmente o conselheiro Ribamar não estaremos aqui, estaremos a serviço da Corte em São Paulo. Nós vimos preternitamente que não há essa necessidade de que seja mensal a nossa reunião, porque é possível, já que os processos são... Ai, falhou. Não estamos lhe escutando de novo, presidente. Tem som. Continua mudo. Ainda não estamos lhe escutando. O microfone tem liga e desliga, presidente? Ele tem essa função? Vai acabar da bateria do outro. Também. Também, Pode ser que esteja. Legal, né?
Estavam só Eu estou dizendo aqui para o chefe de gabinete dele que ele pode tentar finalizar a sessão só com o som do computador dele, que é aquele que ele estava usando na primeira sessão e que estava abafado. Como já foi tudo julgado, só para essas comunicações finais, eu acredito que não haja prejuízo, né? Ele usar o microfone do próprio computador. Aí Aqui eu ela não vai achei. testar. Aqui Oi, estava Eliane. bom o som dele. Não achei abafado, não, mas não sei. começar a fazer um curso de leitura labial, que é para a gente não ter esse tipo de problema. Verdade. O Não bravo era Fazer pra... leitura labial. mas o bravo é se o cara tiver expressando como é que é, frases de, assim, de felicidade e tal, mas por dentro tá negando tudo, né? É verdade, tá falando rindo Parabenizando aqui e e por dentro condenando o tá... cabo, né? A chefe de gabinete Mas aí informou a que ele gente vai vai... ler o que ele está falando, né? Não vamos conseguir ler o E tá pensamento. pensando, né? Estão ouvindo agora? Ah, Sim. mano. Sim, Alto e presidente. claro. Então, obrigado, ajuda aí, pela ajuda. Pessoal do Recorreu meu aos gabinete, aniversários. do Joaquim. Resolvido o contratempo, eu queria tratar com Vossa Excelência da marcação da próxima reunião da segunda Câmara para o mês de setembro. O que acham? Porque estaremos, eu, conselheiro Ribamar, fora no prazo da próxima reunião de agosto. Não tem problema, Eu acho que presidente. não, eu acho que todo mês tem que ter pelo menos, tem processo, né? E também tem a função da Câmara tem um papel aí, né? Talvez a gente possa ver Conselheiro Polanco, outros processos. seria só nesse mês específico que nós estaríamos fora Você vai ficar o mês todo fora? Não, o mês todo não, né? Mas a semana que seria realizado, nós estaríamos fora. E aí a gente juntaria, faria tudo no mês de setembro. Ou faríamos antes, então, ou então depois da faríamos antes. data. Aí Eu vejam, em seria agosto melhor. vou tirar umas férias. Então, pronto, mais um motivo para a gente fazer Até só o em dia setembro. 8 eu vou ficar fora daqui de Rio 8 de Branco. setembro? Não, 8 8 de agosto. De agosto. Depois do dia 10 eu estou aqui já. Então, vamos marcar, então, para a semana seguinte do nosso retorno, né? Isso. Pode Mas ser. aí a semana seguinte vai dar no mês de setembro. Vai dar, e então também pronto. tem aqueles Então, na feriados primeira do 7 semana de de setembro, setembro, 5 de vocês, setembro, né? Enfim, o que me dizem? se a Aninha concordar, Olha, eu nem sei se vai ser eu que vou estar, né, na próxima sessão da Câmara. Agora, eu penso assim, que o que é que a gente... Não tem sido uma data fixa, né? Essa data ela tem se ajustado, inclusive, a esses compromissos. Eu acho que a gente... Verdade. Eu também acho que juntar tudo numa só, gente, também dá uma trabalheira, porque fica aquela quantidade enorme de acórdãos e tudo, mas eu acho que dá para ajustar a agenda, né? Faz uma por mês, mas ajusta a agenda, vê como é que dá para ajustar, né? A Então, eu questão sugiro que a da... gente faça antes da nossa viagem, digamos lá para o 15, do próximo mês. Ficaria Então, bora fazer antecipado. Antecipado, vamos fazer a gente na avisa quarta. os gabinetes. Vamos fazer na quarta anterior, dia 19. Pois Sim, perfeito. né? Que seria dia Fica 26, né? tranquilo. Aham. Seria Se antecipa 24, se pro não dia me engano, 19. a data da próxima reunião, regimentalmente falando, mas então a gente antecipa uma semana antes.
para uma semana, para 19 Isso. abaixo, Dia a 19. quarta-feira próxima do dia 19. Está Isso. combinado Não. assim? Ah, Então fica marcado para o meio do mês, de pronto. setembro, a próxima sessão da nossa Câmara. E passo a palavra para suas considerações à doutora Ana Helena de Azevedo Lima. Eu quero já me dar por notificada de todas as decisões de hoje da Câmara, né, das reuniões da Câmara. Então, já, o Ministério Público já se considera notificado do resultado, né? E, no mais, agradecer a Janaína e a sua equipe pela realização da presente sessão e desejar um bom dia a todos vocês e àqueles que nos ouvem pela rádio web. Nada mais, senhor presidente. Passo a palavra ao nobre conselheiro Ronald Polanco para sua manifestação final. Desligado, Paulo. Está desligado. Opa. Eu faço minhas palavras da procuradora Ana Helena. Ao nobre conselheiro Ribamar Trindade. Obrigado, senhor presidente. Queria agradecer a Deus por participar mais uma vez dessa sessão, parabenizar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, cumprimentar mais uma vez a nobre procuradora doutora Ana Helena, sempre é um prazer tê-la aqui na nossa sessão, cumprimentar mais uma vez o nobre conselheiro Ronald Polanco, agradecer a doutora Janaína e toda a sua equipe, que tornam possível a realização da nossa sessão da forma telepresencial, e cumprimentar a todos também que nos acompanharam que acompanharam a nossa sessão. E, no mais, desejar um bom dia e um resto de dia abençoado a todos. Muito obrigado. Obrigado, conselheiros, nobre procuradora. Eu também quero dar um bom dia àqueles que nos acompanham pela internet, agradecer pela companhia, agradecer ao nobre conselheiro Ronald Polanco, Ribamar Trindade e Antônio Malheiro, trabalharam na sessão de hoje, e ao conselheiro Ronald Polanco, que me ajudou a dirigir os trabalhos, a doutora Ana Helena, pela sua presença e competência abrilhantando a nossa reunião. Doutora Janaína, agradeço, e sua equipe, por ter permitido a execução desta sessão pela via telepresencial. Nada mais havendo a tratar, está marcada a próxima reunião para quarta-feira abaixo, do dia 19 do mês que vem. Agradeço a Deus pelo serviço de hoje e até a próxima sessão, marcada de maneira antecipada. Até lá. Um abraço a todos. Presidente, obrigado. A todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.